JC Explica está no ar e o assunto é vacina contra o novo coronavírus, um dos temas que monopoliza as atenções no Brasil e no mundo devido, claro, à relevância no combate a essa pandemia. A gente tem um convidado que é o médico infectologista Fabiano Ramos, do Hospital São Lucas da PUC, que vai explicar para a gente como vai ser a participação do Centro de Pesquisa no desenvolvimento, nos testes de uma das vacinas, um dos projetos de vacina que estão em desenvolvimento no mundo. Bom, essa semana a gente teve então a notícia de que o São Lucas da PUC, a equipe que o senhor coordena, vai participar de testes de uma das possibilidades de vacina que surge aí no cenário. Traz para a gente, então, qual é a informação e como vai ser essa participação da PUC. Bom, essa participação vai ser junto com o Instituto Butantan, né? Nós já temos uma parceria com o Instituto Butantan em outros projetos de vacina. O principal projeto, já desde 2016, então, que vem essa parceria no projeto de desenvolvimento da vacina da dengue. Então, nesse projeto da vacina para o SARS-CoV-2, aí para a Covid-19, né? Então, o Butantan selecionou no Brasil 12 centros, sendo, então, aqui no Hospital São Lucas da PUC, o único centro até o momento do Rio Grande do Sul, né, selecionado. Então, a ideia é que a gente comece os testes dessa vacina o quanto antes, ainda agora a gente tem um tempo de trâmites aí legais, né, e principalmente para finalizar o projeto que está sendo avaliado e validado pela Anvisa junto com o Instituto Butantan. Porque é um projeto, só para a gente esclarecer, porque hoje existem várias pesquisas no mundo que buscam a vacina, né? Esse é um dos projetos, e de quem é, doutor? É uma parceria, então, do Butantan com uma empresa chinesa, né, Sinovac, e já tem estudos iniciais, né, tanto em macacos, inicialmente, com essa vacina especial, e já estudos de fase 1 e 2, que a gente chama, né, que são estudos iniciais em humanos, mostrando aí uma proteção da vacina bastante relevante, né? Então, isso nos deixa bastante confiantes, né, que também é a confiança que a gente tem no Instituto Butantan quando fez essa parceria aí, né, um instituto muito sério, com muita experiência no desenvolvimento de vacinas, né, e dentro de vários projetos, esse projeto, então, foi identificado como uma vacina bastante promissora. Até porque as pessoas, no geral, têm ouvido falar em, né, vamos ter uma vacina, ou todo mundo espera a vacina. E eu queria saber primeiro, quando você fala que tem testes relevantes, que na prática significa o quê? Não, toda medicação ou toda vacina que está em desenvolvimento, ela tem que seguir alguns trâmites legais, né, da pesquisa. Então, nós estamos entrando, essa fase que vai ser desenvolvida e que o nosso centro vai participar, a gente chama de fase 3 do desenvolvimento de qualquer droga ou qualquer vacina. Antes dessa fase 3, então, são estudos com menos pessoas, são estudos que mostram já uma segurança da vacina, né, e uma proteção adequada. Mas essa fase 3, ela é, então, realizada com um número muito maior de participantes, né, e é a fase final do desenvolvimento da vacina. Então, a partir dessa fase, a vacina já vai estar pronta para ir para o mercado ou para vir depois para a rede pública, né, no caso do Brasil. Se houver uma comprovação da eficácia, quer dizer, claro que Exa ela é decisiva, digamos. Exatamente, mas quando chega nessa fase 3, a gente já tem uma ideia, né, dessa possível proteção da vacina, porque já foi testada anteriormente. Então, não, já é uma vacina que já chega na fase final de desenvolvimento. E quanto tempo vai levar essa fase 3? Né, para fazer toda essa testagem? Esses detalhes a gente não sabe ainda, né? Tá. Normalmente, posso te dar um exemplo da vacina da dengue, claro que são vacinas diferentes e
momentos diferentes, mas a gente, no projeto de desenvolvimento da vacina da dengue, o acompanhamento dos pacientes é por 5 anos, tá? Uhum. Obviamente, essa vacina, ela vai ter um acompanhamento mais a curto prazo, né? Com possíveis avaliações mais a curto prazo também, para que ela possa vir para o mercado, né? Ou que ela possa estar disponível para a população antes. É muito possível que a gente vá ter aí um estudo que deve ser feito mais rápido, né, com avaliações periódicas mais frequentes para que essa vacina venha para ser disponibilizada em pouco tempo. Pois é, E, esse é o tempo que é a pergunta que todo mundo nos faz, assim, pelo que o senhor está acompanhando, né? A gente pode falar aí em 2020 ainda como uma possibilidade? eu acho pouco provável, né? Esse Uhum. tempo, acho pouco provável. Acho que a gente vai ter uma vacina para daqui a alguns meses, talvez 6 meses ou mais, seria assim um tempo recorde, né? Isso, o Ah, tempo, 6 meses ou mais seria completar essa fase e dizer, bom, ok, agora a gente pode produzir, aí tem a produção ainda para começar a ofertar. eu imagino que a Uhum. gente teria uma vacina aí para março, abril ou até depois do ano que vem, para o próximo Certo. inverno aqui no Brasil, né? Acho Uhum. que antes disso pode ser feito, né? E acredito que até o pensamento seja esse, mas a gente também não pode ser, não pode falar coisas que a gente não tem muita Uhum. certeza agora, né? Porque, na verdade, a gente tem, até trazendo rapidamente aqui, a gente tem uma outra vacina que também vai ser testada no Brasil, que é do laboratório do AstraZeneca, junto com a Universidade de Oxford, né? Que vão ser outros centros de pesquisa que vão fazer a testagem, já começaram. Essa está um pouco mais adiantada e essa, pelo ciclo dela, ela poderia então chegar antes, é isso? Do que, né, a que vocês vão testar? A ideia dos projetos é que a gente consiga, talvez não uma vacina, ou duas, ou até mais vacinas, né? Para que essas vacinas cheguem ao público, né, o mais rápido possível, né? Então, como se tem dito, assim, isso não é uma competição nesse momento, a ideia é que a gente tenha vacinas seguras e que protejam a população, né? Então, esse desenvolvimento ele pode ser feito em um tempo mais rápido, mas obviamente essas pessoas elas têm que ser acompanhadas também com o passar do tempo, né? Para ver se essa proteção da vacina ela vai ser também a longo prazo. Quando se fala de uma proteção de uma vacina, nesse caso, esse acompanhamento que o senhor acaba de falar, né? Isso, por exemplo, tem um momento que seria o mais adequado para apresentar, eventualmente, assim, né, o quanto ela está sendo efetiva na proteção daquela pessoa. Depende do tipo da vacina e depende do tipo de doença, muitas vezes. Uhum. Né? Vou te dar o exemplo de duas doenças, por exemplo. Uma seria a febre amarela, onde a gente tem uma vacina que tem uma proteção por longo tempo, né? E outro exemplo seria do vírus da gripe, onde a gente tem que ser vacinado todo ano, porque essa É, isso é uma coisa proteção interessante. Uhum. porque é uma proteção a curto prazo, né? Até porque tem muitas modificações do vírus, Uhum. enfim, existem muitas coisas que exigem que essa vacina seja refeita anualmente, né? E que essa proteção ela seja estimulada novamente na população, né? Então, como a gente não sabe ainda bem quanto tempo essa proteção para o SARS-CoV-2 ela persiste mesmo, em quem já teve a doença, algumas definições a gente vai ter realmente ao longo do tempo, né? Então, está se falando, tem alguns estudos sugerindo aí que essa proteção para as pessoas que tiveram doença, ela possa persistir pelo menos por 3 meses, né? Então, como a vacina vai se comportar, é óbvio que a gente quer uma vacina que ela, nesse momento, ela proteja em tempo curto, né? Mas também o ideal das vacinas é que essa proteção ela persista por um tempo maior, pelo menos enquanto Uhum. durar essa exposição, essa circulação viral mais importante.
Que é o que a gente está vivendo agora com o novo coronavírus, porque o fato de ser uma doença, quer dizer, sei lá, um vírus que está sendo, né, quer dizer, agora conhecido, quando você falou assim, proteção de 3 meses, na conjuntura que a gente está, considerando, né, o que se fala aí, mais de uma onda, né, do vírus, etc., uma vacina hoje, se ela tiver curta duração em termos de proteção, ela já é, digamos assim, já é uma arma importante nesse cenário de uma pandemia, por exemplo? Mesmo que tenha uma proteção de um tempo curto, ela já seria bastante importante para minimizar, né, esse impacto mais rápido, né? Mas é óbvio que essa proteção a gente busca seja uma proteção mais a longo tempo, né? E a gente não sabe, existem várias situações nas doenças infecciosas que às vezes tu tem um anticorpo protetor e até tu não consegue medir mais esse anticorpo, né? Ele não aparece no sangue, mas quando a gente entra em contato com a doença, o nosso organismo pode reconhecer e produzir novamente esse anticorpo. Então, e isso também funciona com algumas vacinas estimulando o nosso sistema imunológico. Então, por isso também esse acompanhamento a longo prazo das pessoas, ele é importante para ver como isso vai se comportar no dia a dia, né? Então, a curto prazo a gente precisa de uma vacina que proteja, né? Que tenha uma proteção que mesmo que seja uma proteção pequena, ela por um tempo curto ela exista, né? E depois a gente vai acompanhar essas pessoas para ver se essa proteção realmente ela é a curto prazo ou se ela persiste por um tempo maior. Por que esse curto prazo agora poderia ser realmente, né, efetivo nas ações da pandemia? Não, até porque assim, a gente ainda segue uma epidemia, uma pandemia estável em muitos locais do mundo, né? Então, muitos locais ainda aumentando os números, isso inclusive o Brasil. Então, a gente ter uma vacina, né, que possa fazer esse bloqueio, mesmo que seja daqui a alguns meses, isso é importante para que esse vírus também não persista circulando. A grande questão também é a capacidade de produção depois dessa vacina, né? Então, dito pelo próprio governador de São Paulo, quando colocou, né, a produção pelo Butantan, que a gente teria a capacidade de produzir, com essa tecnologia dessa vacina específica, um número de doses bastante grande aí, que pudesse ser levado à população rapidamente. Então, a gente vai, dependendo desse tempo que a gente vai ter para desenvolver o estudo e conforme os resultados forem aparecendo, com certeza essa produção ela já pode ser ser colocada em andamento, né? Para que a gente tenha uma vacina, de novo, quanto mais rápido. A vacina é testada em alguém que já teve contato com o vírus ou também em pessoas que não tiveram? Uma pergunta parece meio boba falando, mas só para as pessoas entenderem. Normalmente, a vacina ela é testada em quem não teve contato com o vírus, né? Então, esses critérios de inclusão, como vão ser incluídos os participantes, isso a gente não tem ainda. Mas, normalmente, uma vacina ela é melhor avaliada quando a gente avalia pessoas que ainda não tiveram contato com o vírus. Que daí a capacidade do organismo a vacina estimula o organismo a se defender, do ponto de vista biológico, assim, rapidinho. Isso, aí a gente vai ter a ideal capacidade que a vacina tem de estimular o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos, né, grosseiramente falando, assim, a nos proteger. Porque é um vírus também que está sendo muito, assim, até ao longo da pandemia a gente tem ouvido muito, né, assim, as diversas, inclusive, né, que vírus que se detecta, né, em termos de corpo genético, na China tinha um perfil, se descobriu outros em outros lugares, isso, a vacina consegue dar conta de uma diferenciação maior, assim, em termos de tipo de como o vírus, né, ele é... Essa resposta a gente não tem nesse momento, né? Aí a gente volta para o exemplo da vacina da gripe, onde todo ano
a gente tem que pegar os vírus mais prevalentes que estão circulando e produzir uma vacina baseado naquela circulação viral, né? Então, normalmente na vacina da gripe, a gente pega os vírus que estão circulando no hemisfério norte, no inverno do hemisfério norte, e produz uma vacina baseado naquele tipo de vírus. Nesse momento, a gente não sabe ainda como é que vai ser em relação ao coronavírus. Talvez isso funcione muito parecido como a vacina da gripe, mas ainda a gente não tem essa certeza, né? E outra coisa também que se fala é a questão de que não necessariamente a vacina vai atender a todos os perfis de população, né? Por exemplo, se fala de grávidas, eu não sei se pode ter algum tipo de restrição, alguns perfis de pessoas que têm algumas doenças, né, mais crônicas, dá para a gente falar alguma coisa sobre isso? E realmente é por aí, assim, não é? Ela não vai ser, digamos, universal nesse sentido em termos de aplicação? Não tem como te responder ainda. Assim, normalmente, nos estudos, alguns grupos acabam sendo afastados, né? Por exemplo, normalmente não se inclui grávidas numa pesquisa de vacina, né? Então, como eu te falei, eu não tenho ainda esses critérios de inclusão, mas é muito provável que grávidas não possam participar, né? Porque normalmente não se inclui. Isso não quer dizer que a vacina futuramente ela não possa ser utilizada em gestantes, né? É muito pelo risco, assim, de fazer testes em uma gestante em função da questão do feto e dos impactos que pode ter. Exatamente, Tá. ainda mais no Certo. momento que a gente não conhece ainda, né, tudo sobre o vírus, então colocar determinados grupos numa pesquisa talvez não seja o mais interessante, né? E assim, os testes vão ser aplicados, a gente sabe que é uma população que é aleatória, né? Que é selecionada, né? Isso, e eu quero saber se vai ser provavelmente em todo. Tem que ser em todo o estado, por exemplo, ou vai se concentrar mais em Porto Alegre? Como é que o senhor assim, espera que seja? Não, isso eu não sei te dizer. Como o centro é em Porto Alegre, né? A gente provavelmente vai pegar a população mais de Porto Alegre, até porque, como tem esse acompanhamento das pessoas, as pessoas têm que voltar ao centro, né? Para coletar Ah, tá. exames, para ver se esses anticorpos eles estão sendo produzidos pela pessoa. Então, o ideal é que sejam pessoas próximas ao centro de pesquisa, né? Porque essas pessoas, quando entram num projeto de pesquisa, também tem que acontecer um comprometimento delas para que elas retornem ao centro, né? Tanto para serem avaliadas do ponto de vista de imunidade, né? De se estão produzindo anticorpos, que é o objetivo, ou também para a gente ver se elas ficaram doentes, né? Certo. Porque para a gente avaliar se a vacina está funcionando, a gente tem que ver as pessoas que acabaram ficando doentes pelo SARS-CoV-2. Se elas ficam doentes, é porque não funcionou a vacina? Não necessariamente, né? A vacina pode funcionar por um tempo, digamos assim. Então, tudo isso a gente tem que ver, né? Tá. Como eu te comentei antes, às vezes tem vacinas que têm uma proteção mais curta, né? Então, por isso o objetivo do estudo, né? Ver por quanto tempo essa vacina vai proteger e se essa proteção é uma proteção longa ou uma proteção a mais longo prazo. E é realmente assim, ó, o que a gente está assistindo em termos de rapidez para desenvolver uma vacina, considerando, né, o que a gente tem aí no cenário da pandemia, isso é uma coisa inédita em termos de rapidez, seria tudo certo, digamos, né, fechando aí, a gente tem nem um ano, não sei quanto tempo, mas realmente, assim, no que é o normal de desenvolver vacinas, né, isso é realmente um caso inédito na medicina, assim, na farmacologia, assim, em relação a vacinas? Não, com certeza, né? Esse desenvolvimento ele está sendo em tempo muito grande, né? Em tempo recorde, né? Porque normalmente, em Assim, média, quanto tempo leva? Não sei se dá para comparar, só para a gente trazer não essa dimensão. depende. É que se a gente pegar, por exemplo, a pandemia de 2009, onde a gente já no outro inverno a gente Da tinha gripe A, né? isso, uma vacina que englobava o H1N1 também, né?
Mas a gente tem que lembrar que a gente já tinha uma vacina desenvolvida para a influenza, então foi simplesmente acrescentar, né, uma cepa viral naquela vacina que ela já era, já tinha sido desenvolvida, né? Então, agora não, agora a gente está saindo literalmente do zero, né? Então, um desenvolvimento com uma rapidez extremamente grande. Por isso que a gente tem que ter também bastante cautela e seguir os passos da pesquisa que são bastante importantes, né? Porque se frustrar a expectativa, como é que o senhor vê até como infectologista os caminhos, digamos, frustrar se o tempo for maior, como é que o senhor assim analisa assim como se já deve se trabalhar com um cenário desse até para não se contar com, digamos, com o ovo antes da galinha botar uma linguagem bem Não, assim popular, né? sempre se deve se contar com essa possibilidade, né, dentro de uma pesquisa. Agora, para isso também já servem as fases iniciais de desenvolvimento, né, da vacina. Então, essas fases iniciais, não só nessa vacina do Butantan, mas também nessa outra vacina de Oxford e outras que estão aparecendo, né? Essas fases iniciais elas mostram vacinas seguras, né? E que podem chegar ao mercado para uma proteção pelo menos a curto prazo. Depois a gente vai ver, né? E vai poder comparar as vacinas, mas agora, como eu comentei antes, né? O quanto mais a gente puder ter de desenvolvimento de vacinas e que essas vacinas possam chegar o mais rápido possível, é melhor. E nesse caso, a rapidez do desenvolvimento dela é porque foi que um esforço concentrado, já se como se conseguiu tão rapidamente, né, apresentar resultados? A gente sai de um vírus novo e que teve uma repercussão econômica, social, né, bastante grande e que fazer esse bloqueio envolve esforços do mundo todo. Obrigada, Tá bom, Fabiano. Patrícia?